Então, o que eu vejo é o seguinte, na minha visão, eu vou deixar bem claro aqui a minha opinião, pouco importa, eu acredito que pouco importa a religião que a pessoa siga, ou se ela tem ou não uma religião, ou se acredita ou não em Deus, isso para mim não importa em nada. E a religião, ela é algo que ela se impõe de dentro para fora. Ela tem um poder de fazer com que você faça coisas, que você adote uma certa conduta, se baseando naquilo que você faz, porque você acha que é o correto, que é porque você acha que é aquilo ali que tem que ser feito. E não importa se você acha isso, porque o pastor diz para você que você vai para o inferno se você fizer do outro jeito, ou se o padre diz que quem faz isso vai para o inferno e quem faz assim vai para o céu, ou se o kardecista diz que se você fizer isso você vai passar por outra vida. Um índio, caboclo guerreiro, o jesuíta que Zambé enviou, por sua força e sabedoria, abraçou a Umbanda com o seu amor. Um índio, caboclo guerreiro, o jesuíta que Zambé enviou, por sua força e sabedoria, abraçou a Umbanda com o seu amor. No dia 15 de novembro, Zélio de Moraes teve a incorporação. Foi em 1908, no bairro de Neves, uma revolução. Houve muita discórdia no centro de mesa com uma revelação, quando ele disse: eu vim cumprir a missão, vou ficar a bandeira da nossa nação. Vitória, meu pai, vitória de um índio guerreiro, um desbravador, caboclo das sete encruzilhadas. Bom dia, Cláudio Pacheco. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Romos. Bom dia, Patrícia Fouquier. Bom dia, pessoal. Bom dia, expressonautas. Eu peço desculpa a vocês aí pela minha aparência, eu não fiz nem a barba, nem nada. Eu também não. Não, o problema é o seguinte, nós estamos sem água aqui no prédio, cara, desde ontem. Nossa, então, mãe. assim, tá uma dificuldade só. Escovar o dente com a canequinha, aquelas coisas, né? Com água mineral. É isso aí. Mas deu tudo certo, você chegou. Que bom. Ô, Cláudio, eu não sei se você estava vendo o início do programa, eu estava falando pro pessoal que algumas pessoas não entenderam a nossa discussão da semana passada. Elas achavam que a gente estava discutindo fundamentos teológicos de religião em geral e especificamente da Umbanda em particular. Quando não era isso, a gente está discutindo a religião enquanto fenômeno social, enquanto cultura e a sua dimensão social também, principalmente nesse caso da Umbanda, como você mostrou, né, eu desconheci os detalhes, mas é muito interessante isso. Então, religião é cultura, e religião é um fenômeno social, como eu falava aqui, desde que o Neandertal começou a enterrar e fazer rito funerário para seus mortos centenas de milhares de anos atrás, e ela é estudada enquanto tal, tanto que você não fez referência a nenhuma obra teológica sobre a Umbanda, a sua referência toda aqui foi a obra de antropólogos, a gente está falando de ciências sociais e de política. E eu, durante a semana, né, eu estava mencionando que eu vi um vídeo, na verdade, mandado pela Patrícia Fouquier, que eu achei o máximo, que era os coletes amarelos aqui na França indo fazer uma evangelização contra o Macron dentro de uma igreja, com um padre de bairro. O padre entrou lá e começou a cantar a música contra o Macron também. E vai ter gente ateia, mas não é um ateu assim, esperto, que são os que eu conheço, pessoas assim, sabe? Primeiro que não tem esse proselitismo, esse espírito censor, e principalmente que são espertas e sabem que é uma burrice você utilizar a maior parte da população brasileira, ou mundial até, que é de crentes. Então, a gente tem que, primeiro, disputar dentro da religião. Por que a gente vai deixar de bandeja para a direita? A gente tem que disputar em todos os campos. E eu fiquei muito feliz que diversos ateus, quando eu fiz essa colocação no Facebook, eles concordavam. Falaram, sou ateu de carteirinha desde que eu nasci, e lógico que a gente tem que disputar isso aí também. Aí eu falava de um outro exemplo, que foi um vídeo, eu não vou botar o vídeo, mas está aqui no YouTube, é só você procurar Missa Crioula, com 2 L's, e colocar Vaticano ou Papa Francisco, que é você ver uma disputa política no seio da igreja, quando você tem um antecessor, o Papa Bento XVI justificando
certificando que tudo valeu a pena da escravização dos indígenas nas Américas porque eles receberam a palavra do evangelho. Eu falei, quem não recebeu a palavra foi ele, né, que não sabe o que é o evangelho. Agora, o sucessor vai e pega esses oprimidos e leva para tocar uma música com tinturas, né, indígenas tradicionais dentro da Basílica de São Pedro. Isso é política? Ou isso é religião? Ou é os dois, talvez? Então, as pessoas não entenderam. Começaram a ter, parece, uma discussão teológica no chat, se tem ou não tem reencarnação, não sei o que e tal, quando esse não era o ponto da sua fala. E eu acho que o mais importante aqui é a gente botar no quadrado deles esse pessoal desse identitarismo ateísta, proselitista, ostensivo, censor, castrador, que quer dizer, não, eu acho que tem que ter laicidade no debate público, e a direita adora. Eles querem deixar toda a população crente como reduto eleitoral, como curral eleitoral cativo da direita. Então, toda a disputa que a gente podia fazer, não sei, da religião, por exemplo, com uma ideia mais progressista vinculando a religião, vamos lembrar de um lado teologia da libertação, e aí agora com os neopentecostais, teologia da prosperidade. Se fosse por esse pessoal ateu, proselitista e censor, não deixa, não, nós de esquerda não entramos nesse debate, né? Isso aí não, tem que ser laico e tal. Laicidade é no Estado, separação. Agora, na política, vamos deixar isso para a direita, até por um aspecto pragmático não convém. Então, Cláudio, eu queria que você esclarecesse assim, qual foi o seu objetivo quando você trouxe esse debate aqui sobre se religião e política se discutem ou não. Claro. Me espera 5 segundos, porque o sol está batendo aqui. Eu vou só fechar negócio aqui. Pode ir, eu seguro aqui. Peraí. Você está assistindo o Duplo Expresso nessa manhã de 7 de junho de 2019, sexta-feira. Temos agora Patrícia Boquet apresentando comigo, o Cláudio Pacheco chegou para conversar com a gente, e na sequência vamos receber o Paulo César Ribeiro Lima, para comentar a decisão do STF ontem, que fez um liberou geral para destruir o patrimônio do Estado brasileiro, e por último o antropólogo João de Ataíde, que chega aí mais tarde para conversar com a gente, talvez dialogando com o tema do Cláudio. Pois não, Cláudio? Acho que melhorou, né? Melhorou. Pode continuar. O sol tá batendo em frente aqui. Sol do Rio. Não, Holmes, infelizmente eu não estava conseguindo assistir o início do programa. Eu tive assim, uma semana muito corrida de trabalho, muito difícil. Foi muito difícil acordar, realmente. Mas eu não consegui ver antes. Mas o que acontece é o seguinte, não tem nada a ver. É como você mesmo citou. Eu não coloquei aqui nenhuma obra, apesar de já ter lido vários livros, né, porque eu sempre me interessei muito pelo tema da Umbanda, mas o foco não é falar sobre a Umbanda. Eu sempre me identifiquei nos vídeos que eu fiz, porque eu sou umbandista, então eu sempre coloco que eu vou falar mais sobre a Umbanda por ser uma religião que eu conheço mais. Assim bem como o Espiritismo. Só que é interessante isso que você falou, né? Porque, assim, quando você vê no Congresso, né, o próprio Eduardo Cunha falar que Deus tenha misericórdia dessa nação, para fazer aquele absurdo que fez, né, muita gente acha isso normal. É normal você ver dentro de câmaras de vereadores, como eu já vi aqui em cidades de interior, lerem a Bíblia antes da sessão e tudo. Ou seja, agora, se eu resolver tocar um ponto de tranca-rua antes de uma sessão na Câmara, uma homenagem a Xangô, seja o que for, existe assim, um certo preconceito por conta da religião, né? Então, assim, a minha ideia de fazer essa dobradinha em relação à religião e política, e eu achei interessante falar mais sobre o aspecto da Umbanda, como o João Ataíde até falou, né? Falou, acho que você é o único que faz isso, porque ninguém faz esse tipo de coisa. É normal você ver alguém falar sobre a religião, mas outras religiões, né? É como você falou aí, você tem a teologia da libertação, tem a da prosperidade, dos neopentecostais. Agora, quem você vê falar sobre a Umbanda, né? Então, assim, eu resolvi adotar isso, mas a minha proposta, na verdade, era colocar como uma coisa, na verdade, influencia com a outra, e tanto pelo aspecto negativo como positivo da coisa, né? Então, o que eu frisei aqui, se as pessoas não entenderam, achando que eu estava falando sobre a religião em si, não, a religião ela faz parte da política, e a política faz parte da religião, tanto que ambas se utilizaram uma das outras o tempo todo, desde que o mundo é mundo, né? A nossa colonização mesmo aqui foi uma colonização cristã. Eu tinha lá a igreja lá com a cruz cravada
Ou seja, todos participaram, né? Então, assim, a igreja fazia aquele papel lá de catequizar os índios e etc e tal. Eu tenho informação, eu não sei nem se isso é verídico, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero... mas, assim, me falaram, uma pessoa muito entendida disse, que acho que foi o padre Cícero, se eu não me engano, que ele utilizava a crença das pessoas para poder acalmar os ânimos daqueles que se revoltavam contra os políticos que interessavam ali naquele momento. Eu não sei nem se isso é verdade, tá? Mas assim, me falaram isso, que até como é que chama assim, o Lampião, quando foi para enfrentar os Canudos, aí ele chegou, tem até uma cena que falam isso, que ele chegou para o padre Cícero e falou assim: Padim, enganaram nós, eles são que nem nós. Né? E eu não sei nem se isso é verídico, alguém depois confirma que isso aí chegou ao meu conhecimento. Mas do Canudos que você fala, a Canudos lá do massacre? Sim, não, sim. Eu acho que não, porque temporalmente não dá. Canudos é no século XIX e o Lampião ele é morto no governo Vargas, então eu acho que... então eu tô viajando aqui então em relação alguma coisa, de repente alguma outra história, né? Canudos, alguma outra insurreição aí, alguma coisa. Exatamente. Aproveitando só essa interrupção, Cláudio, eu queria dizer o seguinte, até por esperteza, no sentido de você manter o canal aberto. A pessoa tá com aqueles valores, com aquela linguagem. Você quer fazer... Como que você quer fazer até cooptação e doutrinação se você não fala sequer a língua da pessoa? E se você não quer falar, tem quem possa falar por você e passar a mesma mensagem. Então eu queria lembrar, até um exemplo religioso, teológico, é o seguinte: os jesuítas, quando eles chegaram no Brasil, eles não convertiam os índios diretamente para o cristianismo, para o catolicismo. Eles convertiam primeiro para aquela religião tupi-guarani do Tupã, porque era mais próximo da deles. Então eles falaram assim: não, primeiro você converte para essa, e depois é mais fácil dizer, sei lá, Tupã é Deus Pai, sei lá quem é Jesus e tal. Então é uma coisa gradual. Então você vai... imagina se ele chegasse sem falar a língua, rezando uma missa em latim. Ninguém ia entender. Eles todos aprenderam a falar tupi-guarani para fazer a conversão para uma coisa intermediária e depois onde eles queriam chegar. Então, assim, é uma questão lógica de você não interditar e quebrar o canal, ainda mais com uma parte da população. Então é isso que a gente está falando, Cláudio. Não, exatamente. Não, e essa questão do Canudos aí foi como eu coloquei, cara. Isso foi como me passaram. Então, por isso que eu até coloquei desde o início. Falei, eu não sei se é verdade. Esse foi só um exemplo que eu citei para mostrar que assim, a religião ela sempre foi utilizada para influenciar na política. Então, assim, é normal. A gente tem que tratar desse tema. E essa questão que eu resolvi abordar foi por quê? Por conta do identitarismo, que é o nosso maior vilão, né? O nosso portal ele bate muito de frente em relação ao identitarismo, e isso existe também dentro da Umbanda. Então, por isso que eu resolvi pegar esse foco, né? Então, assim, quando você se remete à religião, à Umbanda, eu até falei aqui do programa anterior, né? Algumas pessoas divergiram. Não, a Umbanda é uma religião afro-brasileira. Não é. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, nasceu dentro da Federação Espírita de Niterói. É óbvio que depois foram incorporados, né, aspectos afros, né, tanto das macumbas que já existiam antes da Umbanda, né, que era o sincretismo religioso, enfim, várias coisas que eu já até abordei no programa anterior. Mas, enfim, isso é muito utilizado dentro da política, então eu falei, então nós vamos utilizar também a Umbanda para falar um pouco da linguagem, né, que as pessoas precisam entender e como as pessoas são manipuladas pela religião para poder fortalecer um império político daqueles que usam a religião para isso. Então, a ideia, na verdade, era essa. Não é uma questão... Você vê que eu pouco abordo aqui os principais autores. Você tem vários. Você tem o Rubens Saraceni, que é da linha da Umbanda Sagrada, o Alexandre Comino. Eu tenho vários livros deles aqui, a história da Umbanda e tudo, apesar de eu me alinhar mais, me afinar mais com o pai Ronaldo Linares, que foi, na verdade, um cara que conheceu diretamente o Zélio de Moraes, que foi o fundador da Umbanda, o pai da Umbanda. E a minha briga, na verdade, com a Umbanda... Ficou até uma pergunta incompleta, Romulo, eu vou pedir licença aqui, que depois eu assisti o programa e eu vi que você perguntou, mas o que é Umbanda traçada? E eu acabei que na resposta eu fui muito... Assim, eu não fui muito objetivo.
a Umbanda traçada, na verdade, é o que a gente chama da Umbanda traçada com candomblé. Muita gente chama de umbandomblé, né? Então, a Umbanda traçada, ela fica confusa, porque você não sabe até onde a pessoa cultua mais a figura dos orixás ou a das entidades que trabalham com a Umbanda, né? Então, por exemplo, é comum você ver uma chefe de terreiro ou mãe de santo, depende da expressão que se usa, né? Num centro de Umbanda. Eu vou citar um caso aqui, eu não vou dizer nomes, é lógico, em respeito ao que aconteceu, mas você vê, por exemplo, uma coisa interessante, uma chefe de terreiro que é uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa sempre extremamente voltada para essa prática da caridade, nunca cobrou um centavo de ninguém, sempre fez ali o centro dela como um instrumento da prática da caridade. Só que em determinado momento, por ela ser filha de um pai de santo do candomblé, ter sido feita, feitura de santo, né, que chamam, né, de raspar a cabeça e tudo, você viu o que aconteceu. O pai de santo dela convenceu porque o orixá, fulano de tal, disse que ela tinha que fazer não sei o que lá, porque senão ia acontecer isso, aquilo, não sei o que. E ela teve que fazer e teve que pagar R$1.500 para o pai de santo dela fazer a feitura do santo dela. Então, olha para você ver que contradição, né? Uma pessoa que pratica a caridade, então, numa situação dessa, ela acaba tendo que fazer aquilo que o pai de santo dela, que é do candomblé, disse que ela tinha que fazer, e para isso ela tinha que pagar R$1.500 para o cara fazer. Ou seja, é uma contradição. Isso é Umbanda traçada. É porque a pessoa não sabe até onde vai a questão do culto do candomblé e do culto da Umbanda. A Umbanda, na verdade, ela nasceu com a finalidade única de prática da caridade. Você raramente vê hoje, dentro de um centro de Umbanda, uma foto de Zélio de Moraes, que foi o pai da Umbanda. Ele criou a Umbanda. E por isso que eu falo, eu sempre me direciono, eu me volto à prática daquilo que foi submetido a um teste empírico. Então, isso eu tenho como provar. E é isso que é o que vale para mim, né? O pai Zélio de Moraes entrava dentro dos hospícios e olhava as pessoas e falava: não, esse aqui é médium, pode mandar para cá que esse aqui eu vou tratar. Aquele ali também. Esse aqui também. Aquele ali não, aquele ali é karma, aquele ali não tem jeito. Ou seja, isso aconteceu, isso é história. Isso não sou eu que estou inventando. O né? Cláudio, um dia eu conto aqui uma história, não queria falar isso em público, assim, antes, eu acho que não tem a ver expor a história da minha família, mas uma das razões, embora não seja minha tradição, não seja essa nem afro, nem umbanda, mas, por exemplo, a minha avó, num momento, uma pessoa falou pro meu avô que todos os problemas que ele tinha na vida era porque tinha uma vizinha lá que era olho gordo, tinha uma outra pessoa que era olho gordo, que era um padrinho de uma das filhas dos meus avós, falou que a terceira coisa é que a minha avó era médium. Minha avó foi criada no catolicismo e muito estrito por uma família rica da Tijuca, que inclusive é nome de rua lá, os descendentes do Barão de Mesquita, do Conde de Bonfim, e que inclusive construiu igrejas na Tijuca. Então ela foi criada no catolicismo mais estrito, mas essa pessoa, que era médium, falou, ela tem uma mediunidade, ela não gosta, não quer trabalhar isso, mas enquanto ela não trabalhar, vocês estão sendo punidos, né, estão apanhando por ela não partilhar o dom dela. E aí, no final, ela, contra a vontade, mas naquela época era machista, meu avô obrigou ela a ir para um terreiro, e aí, de fato, ela incorporava a entidades lá, seu Zé Pilintra, e olha que interessante, ela foi forçada, mas aí depois, ela que sempre foi uma mulher oprimida do lar, dona de casa, foi forçada, embora ela tenha se formado normalista, meu avô nunca deixou ela dar aula e tal, e aí ela depois, no terreiro, aí ela se empoderou, porque ela mostrou, pô, aqui pela primeira vez eu sou valorizada, eu que mando, e aí no final meu avô já chegou pra ela e falou assim, não quero que você vá, não, ele não quer que eu vá o quê? Eu já tenho compromisso, consultar com fulano e tal, e assim, e super se realizou, assim, a realização profissional dela foi essa. Depois, quando eu conheci, ela não estava mais nessa, porque aí depois meus avós se separaram, ela casou de novo, e o novo marido não gostava, e aí proibiu, aí de novo ela se submeteu, então ela se desempoderou nesse momento. Mas o que eu estava falando, que eu ia falar, é assim, eu conheço uma história muito parecida do meu avô, que era ateu convicto, a irmã dele, depois de uma desilusão amorosa, que era cega, em tese, assim, se você acredita nisso, ficou com um encosto lá, não sei o quê, e ela foi internada no Pinel, no Rio de Janeiro, que é o lugar referência pela pessoa que fundou, era um hospício da UFRJ, e no final era uma confusão assim, que em tese, depois ela foi, que era o padrinho dela não aceitava, era tipo um médico super cientificista, e uma pessoa falou, meu avô, não, isso aí é um encosto, isso aqui e tal, traz no terreiro que a gente resolve.
E aí, de fato, aconteceu isso. Tem a história é bem mais complicada, novelesca, mas assim, de fato aconteceu. Então, eu não posso negar, enfim, eu estou aberto à possibilidade de que eu também não posso provar que Deus existe, que aspectos místicos existem, mas eu estou aberto à possibilidade, até pela história familiar, e saber de coisas assim que eu não posso explicar. Isso como dizia meu professor de fenômeno, o homem é fenômeno religioso, é o fenômeno do luminoso. Quando cada uma pessoa tem uma experiência pessoal e alguma coisa assim, não tem nada que você possa dizer que vai tirar ela daquela compreensão. Então, de fato, tem esses... Acho que no Brasil muitas pessoas conhecem essas coisas. Assim. Então, se falava que o próprio fundador ele também ia a hospícios e resolvia esquizofrenias e maluquices das pessoas, lá tirando o encosto, etc. Sim, e essas pessoas assim que não entenderam, como você falou, né? Achando que a gente estava abordando um aspecto teológico, falando sobre um bando, que não tem muito a ver com a questão do programa, que fala sobre é mais voltado para uma análise política e tal. O que eu tenho a dizer a essas pessoas é o seguinte: elas estão equivocadas, não era essa a minha ideia, né? A minha proposta não era essa. Até, inclusive, várias pessoas que vieram falar comigo no supergrupo que a gente tem no Telegram, né? Tem mais de 600 pessoas. Assim, muitos deles eram ateus e falaram assim: pô, eu gostei do seu programa, Cláudio. E eu achei legal isso, porque, assim, na minha visão, eu até falei aqui no programa anterior, eu falei com o Carlos Krebs, por incrível que pareça, um dos segmentos que eu mais me simpatizo assim, são os ateus. É estranho, porque eu também sou uma pessoa muito contestadora, e eu gosto muito dos ateus, porque eles contestam, não, que Deus, não sei o quê. Então, o que eu vejo é o seguinte, na minha visão, eu vou deixar bem claro aqui a minha opinião, pouco importa, eu acredito que pouco importa a religião que a pessoa siga, ou se ela tem ou não uma religião, ou se acredita ou não em Deus, isso para mim não importa em nada. No caso, a religião, é como eu coloquei aqui, a religião ela é algo que ela se impõe de dentro para fora. Ela tem um poder de fazer com que você faça coisas, que você adote uma certa conduta, se baseando naquilo que você faz, porque você acha que é o correto, que é porque você acha que é aquilo ali que tem que ser feito. E não importa se você acha isso, porque o pastor diz para você que você vai para o inferno se você fizer do outro jeito, ou se o padre diz que quem faz isso vai para o inferno e quem faz assim vai para o céu, ou se o kardecista diz que se você fizer isso você vai passar por outra vida, vai reencarnar e vai sofrer tudo de novo. Na verdade, Cláudio, você falava aí dos ateus, a gente em absoluto não está dizendo, por exemplo, que ter moral é sinônimo de ter religião. Há diversos ateus humanistas aí, como esses que você citou, e os que a gente tem na nossa equipe, como, mais diretamente, como o York e o Carlos Krebs, e existe moral sem necessidade de religião, mas muitas vezes a moral vem no sentimento religioso, e isso que a gente está falando, um fenômeno social e religião, não quer dizer em absoluto que a gente esteja afirmando aqui, querendo dizer que existe o misticismo por trás da religião. A gente está falando enquanto fenômeno social e até psicológico. Eu falava aqui dessa coisa desde que o Neandertal começou a enterrar fazer rito funerário centenas de mil anos atrás. Tem religião, é um fenômeno social, e não tem exemplo histórico de uma sociedade que tenha sido ateia. Isso não é prova em absoluto de que Deus existe, de que tem aspecto apenas ver a importância social do fenômeno religioso, porque é a regra na história da humanidade. Mas, para além disso, tem pesquisas científicas super atuais, não sei se você já viu isso, Cláudio, de ressonância magnética, né, que eles fazem no cérebro de sacerdotes de várias religiões, então rabino, mulado, islã, padres, pastores, tal, e eles viram que todos eles, quando rezavam, se concentravam para fazer oração, tinha uma parte do cérebro, a mesma que era estimulada em todos eles, e que é uma parte que nenhum outro estímulo estimula. Então, a gente tem uma interface ali natural, talvez por seleção. Você pode dizer que é criação divina, que é porque você nasceu no grupo porque Deus queria que você tivesse a interface para falar com ele. Pode ser que não, pode ser que naturalmente as sociedades que tinham aquilo, até uma seleção natural, e por isso tinham aquela necessidade de religião, tinham um fator de coesão e resistiram, prosperaram e de repente extinguiram uma experiência humana de uma sociedade ateia que nasceu aí, não tinha esse fator de coesão. Enfim, eu não estou dizendo que tem um aspecto místico, eu estou dizendo que a religião é um fenômeno humano, inclusive a gente tem uma interface biológica, digamos assim, para ter alguma crença. Cláudio. Sim, não, e exatamente, é como as pessoas colocam, né? Não, a gente está falando muito de religião na política. Não, não é isso. Muito pelo contrário.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é como as pessoas sabem utilizar o poder religioso para fortalecer o seu império político e como nós, umbandistas, por isso que eu adotei essa linha de falar sobre a Umbanda e política, né? No caso, falar religião e política, mas eu falo mais sobre a Umbanda porque por ser uma religião que eu mais conheço, assim como o kardecismo. Mas essa ideia de falar sobre a religião e política é exatamente de mostrar como eles se fortalecem por conta do medo. O medo é um instrumento fantástico de manipulação. O medo ele movimenta as pessoas, ele cria guerras. Então, assim, o medo de ir para o inferno, o medo de Deus estar insatisfeito com você, isso é muito utilizado pelos pastores, principalmente pelas igrejas neopentecostais, e não fica muito difícil a gente perceber isso quando você olha o seguinte, veja quantos deputados nós temos na bancada da Bíblia. E quem que nós temos dos espíritas? Átila Nunes? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é uma questão de você disputar. Não, nós temos que fortalecer o grupo dos espíritas para fazer frente contra... Não, não é isso. O problema é que a gente deixa um espaço em aberto para que eles assumam esse papel e utilizem a religião para fazer política da pior espécie possível, né? Então, é essa a minha ideia de fazer esse programa para mostrar como isso funciona, como as pessoas se utilizam dessa prática para se fortalecer politicamente, para, inclusive, manipular as pessoas, fazer com que elas se conformem em serem pobres. Não é assim porque Deus quis, não, você ganha um salário mínimo, você trabalha em Duque de Caxias e vai até o centro da cidade para ganhar 1.000 conto, mas é porque Deus quis assim, é porque é a tua missão. Pô, vai pro inferno, meu irmão, não vem com esse papo para cima de mim, não, entendeu? Então, assim, eu acho que isso pouco importa, a religião que a pessoa segue, eu sempre coloco isso, eu sempre defendo isso. Eu, na minha visão, a religião é a maneira como a pessoa melhor exercita a sua fé. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de tocar o meu atabaque, eu gosto de cantar para as entidades, eu gosto de praticar isso dentro da Umbanda, e isso é o que, na verdade, isso, Rômulo, é como se fosse a minha oração. Quando eu entro no mar, eu canto 3 pontos para Iemanjá e eu mergulho lá. Aliás, eu falei na minha postagem que eu compartilhei o vídeo que a Patrícia me mandou dos coletes amarelos com o padre aqui fazendo o evangelho anti-ultraliberalismo, anti-Macron. Eu falei que certamente, dando a passagem, você ia lá tocar tabaco também, né? Com certeza. Com certeza. Mas é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Na verdade, não se trata aqui de uma questão de defender ou não a religião, fazer propaganda. Desculpa, até mesmo porque, se você for observar bem o que eu coloco, eu critico muito a Umbanda, né? E eu usei até uma palavra meio pesada, que até talvez o pessoal do Candomblé não tenha gostado muito, o pessoal da Umbanda traçada também não, mas, na verdade, essa Umbanda traçada, como eu falei para você, ela trouxe uma corrupção da finalidade da Umbanda. Essa é a palavra mesmo. Tem um livro que chama Guerra de Orixá, que é a experiência de uma antropóloga que viveu isso dentro de um centro do Rio de Janeiro. Ou seja, porque o orixá não fala. Então, quando chega um ser humano e diz assim, não, eu estou falando em nome do orixá, o orixá quer que faça isso, assim, não. Aí começou o problema, aí estragou tudo. Porque quando chega um ser humano que se acha apto a dizer aquilo que Deus quer, que tem uma procuração em relação ao que o orixá quer, ao que Deus quer, ao que não sei quem quer, então aí é que está o problema. Então eu acho que a religião ela tem que ser utilizada, ela é importante que ela seja utilizada, mas dentro de um aspecto da evolução moral
Ela tá mais voltada para a conduta do ser humano. Então, Cláudio, a prática dela. Essa questão do identitarismo é muito importante, porque eu vi o seguinte, até uma pessoa que nos assistiu, que eu acho que é um antropólogo, salvo engano, que é amigo da afinada Maria Lúcia Monte, ele falou que teve algumas discordâncias. Eu acho até que nessa questão da Umbanda traçada, que você fala dessa colonização, digamos assim, do candomblé, porque começou um movimento, até em antropólogos que estudam, né, a cultura negra e as religiões afro-brasileiras, de demonizar e militantes negros principalmente, demonizar os abrasileiramentos do que vinha da África, dizendo que isso foi um embranquecimento, é contaminação, e que, enfim, que isso é mais uma opressão. Então a questão do sacrifício animal, de achar errado o sacrifício animal, isso já é uma coisa de, entendeu, conceito ocidental, tal, mas aquela visão muito de que tem que preservar a origem. Não estou dizendo que não tem, mas começou uma militância, e a gente viu isso refletido até no julgamento recente no STF, com relação à constitucionalidade ou não do sacrifício animal, ou se seria, e aí, logicamente, por unanimidade, salvo engano, o STF considerou constitucional, e obviamente que é constitucional porque isso é liberdade de culto, pode não ser a nossa, mas a gente tem que respeitar. Mas você vê uma militância de querer resgatar o que seria o afro-roots, o afro-raízes, e aí isso em alguma medida se transforma numa hostilidade militante acadêmica contra as versões que não são puras, entre dizer assim, do pessoal que vive. Então eu queria saber, daqui a pouco a gente tem que concluir porque o Paulão vai chegar para conversar com a gente, mas eu queria saber se você, na sua convivência nos terreiros, você identificou esse movimento assim, desse pessoal, desse movimento militante identitário, tentando demonizar qualquer concessão do que veio original da África com coisas brasileiras. E por último, também, aí eu queria fazer uma pergunta teológica que eu acho interessante, que é o seguinte, para distinguir bem candomblé e umbanda, é o seguinte, a visão, pelo menos que eu acho, que se vê no candomblé, é que você tem uma visão sempre, uma dinâmica de relação da pessoa, do fiel, com o divino, um pouco de barganha, aquela coisa de fazer o trabalho. Olha, eu faço isso, você vai me dar isso. Quando o fundamento da fé cristã, na qual eu cresci, pelo menos era, né, deixou de ser, era o da graça, você é salvado pela graça, que é favor imerecido, a graça divina, você não fez nada para merecer isso, você aceita ou não essa salvação, mas você não fez nada em troca, não tem uma barganha, eu faço isso, você me dá isso. Isso mudou com a teologia da prosperidade, atenção, isso mudou, a teologia da prosperidade é justamente isso, olha, eu faço isso, eu compro, né, o não sei o que da não sei o que, o tapetinho da não sei o que, a cruz do blá blá blá, e aí a minha vida vai ter a prosperidade, eu vou doar para a igreja, aí em troca eu vou ganhar 5 vezes mais no que tal. Então, aí tem, por exemplo, o Caio Fábio, que é um pastor, uma liderança evangélica, ele escreveu um livro famoso, falando, acho que é isso, não existe barganha com Deus, então, que ele cunhou o termo macumba evangélica. Eu até acho que pode ser ruim porque pode estigmatizar, mas ele chama quem fala essa coisa da barganha a partir da teologia de prosperidade, que seria uma forma semelhante a essa de troca, barganha com o divino. Na Umbanda, você falava aí que a maior parte das pessoas não cobra para fazer trabalho e tal. Tem essa lógica de barganha do fiel com o divino ou é algo diferente? Então, a primeira pergunta, foi 2 perguntas aí, responde para a gente, por favor. Certo. Em relação à questão do identitarismo, eu ouso falar que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Por isso que eu usei a palavra corrupção da finalidade da Umbanda, que foi exatamente isso que aconteceu. Porque na Confederação de 1941, a Umbanda ela se juntou ao espiritismo, ao kardecismo. E, inclusive, aceitou toda a obra decodificada de Kardec como sua fundação doutrinária. Tá? Então, assim, é comum, eu cheguei a pegar isso ainda em alguns terreiros, onde as religiões eram praticadas, as religiões de Umbanda, onde tinham ali as entidades de Umbanda, em que só existia a prática da caridade, não se cobrava 1 centavo de ninguém. E era comum, por exemplo, ter giras de Umbanda na segunda e na sexta, e na quarta-feira tinha reunião de mesa branca kardecista. Então, dentro dos próprios terreiros de Umbanda, acontecia isso. Essa questão que você frisou, dos identitários dizerem que houve uma branca... Como é que fala que você falou? Embranquecimento, branquização, enfim, eu não sei qual é a expressão que eles usam. Tá fechado seu microfone. Eu que fechei sem querer, desculpa. Pode falar, Cláudio. Não, por isso que eu vi que foi desativado, mas vocês estão me ouvindo. Pode falar. Isso. Então, o que aconteceu foi exatamente o contrário, tá? O que aconteceu foi o contrário, porque a Umbanda não nasceu dentro do candomblé. O candomblé que se incorporou depois à Umbanda, principalmente aos fenômenos das macumbas que já aconteciam antes da Umbanda,
que era o sincretismo religioso, que os cultos, os africanos, eles cultuavam a imagem de Santa Bárbara, de São João Batista, vinculando aos seus orixás, porque eles eram proibidos de cultuar a religião deles. Então, depois é que eles vieram para se somar para a religião da Umbanda, e quando eu digo que houve uma corrupção da finalidade da Umbanda, foi porque eles tomaram conta de uma tal maneira como se nós é que fôssemos os intrusos. Olha para você ver que coisa louca. Quem fundou a Umbanda foi o pai Zélio de Moraes, que era um cara branco de 17 anos de idade, que tinha lá os seus fenômenos que aconteciam semelhante ao que acontecia aí no caso da sua família e tudo, que ninguém conseguia resolver, e que ele foi para dentro de um centro kardecista para resolver e falar, não, esse menino tem uma missão, e dali sim nasce a Umbanda. Ou seja, a Umbanda é brasileira, a Umbanda ela não vem do candomblé. Então, e o que acontece? Tem um detalhe, o candomblé que é praticado no Brasil, ele não tem nada a ver com o candomblé da África. Tá? Porque em relação ao culto do candomblé na África, você tem lá o rio de Oiá e tal, não sei o quê. Ou seja, lá na África só se cultua para aquele orixá. Não é comum você ver na África um centro de candomblé, por exemplo, cultuar vários orixás, entendeu? Então, assim, essa questão do identitarismo, ela, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi o contrário. Por quê? Porque a religião ela cresceu muito e de forma desordenada. Inclusive, eu critico demais a Umbanda. Eu não faço propaganda da Umbanda, eu a critico. Porque é raríssimo você ver hoje um centro de Umbanda onde tem uma foto que seja de Zélio de Moraes, que foi o criador da Umbanda. Então, é comum você ver, às vezes, um centro de Umbanda cultuar muito mais a imagem do orixá, fazer a comida para o santo, a comida para o orixá, o padê, não sei do que e tal, e pouco se voltar para a prática da caridade e da evolução das entidades que ali trabalham, assim como dos médiuns, que, na verdade, a finalidade principal da Umbanda foi essa. Então, quando eu digo que houve uma corrupção da finalidade da Umbanda, eu falo nesse sentido. Porque quando os orixás passam a ser a força motriz da Umbanda, ela passa a ser corrompida, porque o orixá não é a força motriz da Umbanda, por mais que existam pessoas de outras correntes, que eu particularmente não gosto muito da linha dessa galera, Rubens Saraceni, Alexandre Comino, essa galera da Umbanda Sagrada. Eu me vinculo muito mais à questão do pai Ronaldo Linares, que era, inclusive, que foi o cara encarregado de receber o caboclo da Sete Encruzilhada, que incorporava no próprio Zélio de Moraes. E ele mesmo já chegou a demonstrar uma profunda decepção com essa turma, e é normal você ver hoje em dia grupos da Umbanda, Umbanda à distância, que ensina, que faz cursos e etc. e tal, que virou um verdadeiro mercado. Você vê coisas de Umbanda, site, coisa de Facebook, etc. e tal, em que aparece aquelas pessoas com aquela voz de pato falando assim, não, porque quando eu conheci um terreiro tal, não sei o quê, eles me cobravam isso, assim, que aí quando eu conheci o terreiro falando de tal, agora sim e tal. Ou seja, virou uma espécie de mercado. A Umbanda Sagrada, por exemplo, não é uma Umbanda que me agrada porque ela cultua muitas coisas de elementos, eles têm explicações da coisa das 7 linhas, que o Rubens Saraceni entrou numa lá de querer explicar, junto assim como a Umbanda esotérica. Enfim, a Umbanda, ela na verdade, ela se diversificou em diversas outras linhas, em que trouxe muito mais prejuízos do que benefícios para nós. Então, às vezes, assim, em vez da gente conseguir se unir, se fortalecer como um segmento, como uma força, né, poderosa, na verdade, a Umbanda se desmembrou tanto, ela se segmentou tanto, que hoje em dia é até preconceito, aquilo que você falou. Você não pode dizer que um centro que faz matança não é Umbanda, porque isso é preconceito da sua parte, porque você é branco, porque... Pô, para com isso, irmão. Não é porque eu sou branco, não, é porque eu entendo da Umbanda. Eu sei para que ela foi criada. Você está com dúvida do que foi criada a Umbanda, qual é a finalidade dela? Ouça o áudio do próprio Zélio de Moraes, aos 80 e poucos anos de idade, que está disponível aí no YouTube, em 2 partes. Ouça o áudio do Zélio de Moraes, que ele está explicando lá como foi criada a Umbanda e para que ela foi criada. Então, você está na dúvida, ouça ele próprio.
Então não sou eu que estou dizendo isso. Muito bem, então, fica a dica. E para concluir aí, porque o Paulão já chegou para conversar com a gente, só rapidamente, a gente pode até voltar isso na semana que vem, de repente, essa discussão, tem essa diferença teológica entre a Umbanda e o Candomblé, nessa coisa de uma dinâmica de barganha entre o fiel e o divino, ou como é que é isso aí? Tem. Eu peço até desculpa porque eu não conheço muito da prática do Candomblé, tá? E o pouco que eu conheci, assim, eu não gostei. Eu gosto da questão do Candomblé no aspecto da cultura, da importância que ela tem para a cultura, né? Na Bahia é muito comum você ver isso, aquelas festas bonitas do Candomblé. Então, assim, no aspecto cultural, eu acho muito importante. Eu gosto da figura dos orixás e tudo, dos cultos aos orixás. Então, assim, nesse aspecto eu gosto bastante. Agora, na questão do Candomblé, quando ele é utilizado, por isso que eu falo, porque o orixá, o que acontece? O orixá é uma força da natureza. O nego vê lá, não, Yansan é a deusa do raio, dos trovões, das tempestades, Iemanjá é a deusa do mar, o Xangô é da pedreira, o Oxóssi é da mata. Então, enfim, o orixá, eles são forças não motrizes da Umbanda, eles são forças acessórias, são forças complementares. Por isso que o orixá não fala. Ou seja, eu posso usar essa força para qualquer coisa. Eu posso usar essa força para fazer o bem, para fazer o mal, ou eu posso usar essa força como um negócio, para atingir um objetivo, para fazer um trabalho e para cobrar. Em relação a essa questão do Candomblé, até onde eu sei, a prática que existe dentro de alguns centros que eu tive conhecimento, é comum que se cobrem para fazer alguns determinados trabalhos, ebós, e não é barato, não, tá? É coisa de 3 mil, de 10 mil reais. Assim, é como se... Por isso que eu falo, se uma religião que te cobra algo para te oferecer algo em troca, isso para mim não é religião, isso para mim é um negócio, entendeu? Mas eu não estou assim, colocando aqui no mesmo bolo todo o terreiro de candomblé que existe, até porque eu não conheço, eu nem tenho o hábito de praticar o candomblé. Eu só estou colocando aqui o que eu já tive de experiência, né? Como eu até citei um exemplo aqui de uma chefe de terreiro de Umbanda maravilhosa, que é uma pessoa muito caridosa, que sempre deu tudo para os outros e ficou sem nada. E no momento em que ela foi ali manipulada pelo seu próprio pai de santo, que ela tinha que fazer aquilo porque o orixá tal tinha mandado, ou seja, aí quando ela tinha que fazer, o trabalho do pai de santo dela custava R$1.500. Ou seja, uma pessoa totalmente voltada para a prática da caridade acaba tendo que pagar um valor para o seu pai de santo do candomblé fazer aquilo que tem que ser feito para ela. Então, assim, o que eu vejo é essa questão de barganha, não me agrada. Também não me agrada, mas assim, a gente não pode, de repente, a dinâmica até ancestral. Tipo, você, de repente, trazer um antropólogo aí, de repente, João J. pode ajudar a gente, ele que vai ao Benin, para dizer pra gente se tem essa dinâmica de troca ou não. Às vezes quem somos nós para julgar a prática religiosa das outras pessoas, mas tampouco me agrada. Eu prefiro essa questão até por isso eu estou no catolicismo. Inclusive, dentro do cristianismo, eu identifico muito mais com assim, em termos de justiça, meu sentimento de justiça, com a tese católica de que a pessoa se salva pela obra, do que propriamente aquela questão luterana de que a pessoa se salva pela fé, ou pior ainda para mim, calvinista, de que a pessoa é predestinada. Uns estão predestinados a ir para o céu, independente do que ele faça aqui na Terra, um está predestinado a ir para o céu, o outro está predestinado a ir para o inferno, um está predestinado a ser bem-sucedido na vida, o outro está predestinado a ser pobre. A questão da fé também do luterano é o seguinte: o cara pode ser um FDP a vida inteira, aí no leito de morte ele, eu acredito, tal, vai para o céu automaticamente. Eu, pela minha questão, assim, que eu sou muito contrário à injustiça, inclusive social, eu me identifico mais com a questão católica de que você é salvo pela obra, se você foi bom ou não foi bom. Logicamente que a fé... Inclusive a Igreja Católica tem algo interessante, que você, antigamente, dizia assim, que aquela pergunta antiquíssima, assim, então, se a pessoa só é salva pelo Evangelho, então imagina, sei lá, as tribos pré-colombianas que nunca ouviram a palavra do Cristo, eles vão para o inferno? Aí o católico dizia isso. Não vão para o inferno porque essas pessoas são católicas por consideração. Se elas foram boas na obra, fizeram coisas boas, elas estão
salvas. Aí já para um luterano que fala que é salvo pela fé é complicado, essa pessoa vai dizer que não. Eu tinha uma discussão dessa com uma amiga evangélica, ela falava, tá, mas a pessoa no meio da China, 5.000 anos atrás, nunca ouviu. Ela, mas ela não sempre tem um jeito, a pessoa ouviu, tá? Eu falei, não, mas e antes de Cristo vir pra terra e tal? Ela ficava assim, né? Ela não dava o braço a torcer, mas ela ficava incomodada. E essa é uma discussão interessante, né? Para além da teologia, também com o fenômeno social. Cláudio Pacheco, muito obrigado aí pela sua participação hoje e a gente aguarda a sua volta na próxima sexta-feira para a gente continuar essa conversa. Tá ótimo, eu que agradeço. E só para finalizar aqui rapidinho, Rômulo, essa questão aí, porque, assim, para deixar bem claro, isso não é um preconceito, assim, da minha parte, não, sabe? De dizer que eu condeno essa prática, por exemplo, de cobrar algo, por exemplo, como alguns terreiros de candomblé costumam fazer, até porque, sinceramente, eu acho que isso é até menos desonesto, vamos dizer assim, do que um pastor que faz uma pessoa pobre dar até o que não tem, como um sacrifício para poder obter alguma vantagem de Deus. Então, assim, eu respeito todo tipo de prática e eu acho que se a pessoa ela gosta disso e ela se identifica, assim como você tem gente que doa para a igreja, você tem gente que doa para quem quiser. Então, assim, a pessoa, se ela quer fazer um trabalho que seja para o candomblé e pagar um ebó para obter alguma vantagem espiritual, eu não tenho nada contra isso, não. A minha luta, na verdade, é aquilo que eu defendo, assim, é que eu particularmente, como um bandista, eu não gosto disso. E eu optei por não praticar isso e me afastar completamente de todo o terreiro de Umbanda traçada por conta disso. Mas não é preconceito da minha parte. Então é só para finalizar isso aí. Muito bem, feito o registro, inclusive já tem um dever de casa aí para você, porque uma pessoa no chat perguntou, Umbanda e Macumba são duas coisas diferentes? Pensei que fosse a mesma coisa. Então semana que vem você explica pro pessoal que você falou das macumbas, que foram incorporadas na Umbanda e tal. Então tem mais coisa aí pra gente discutir semana que vem. Com certeza. Tem até um livro muito bom que fala sobre isso, que chama Das Macumbas à Umbanda, que é de um antropólogo também aqui da UFRJ. Muito bom esse livro. Pois é, olha aí, mais uma vez, ciências sociais. Ninguém aqui está discutindo teologia. Valeu, Exatamente. Cláudio. Bom dia. Exatamente. Bom dia, obrigado, pessoal. Conversamos aqui com o Cláudio Pacheco, ele que é servidor público federal e ativista político e que é uma pessoa muito bacana. Eu adoro falar.